Então, hoje iniciaremos, boa tarde a todos, a aula de Aqua 2, de 1º de outubro, e tirando dúvidas aí sobre a atividade que foi postada na nossa, no nosso Classroom. Então, né, a atividade, ela consiste em políticas ambientais metropolitanas. Então, o que vocês vão fazer é uma aplicação dos conhecimentos já adquiridos na disciplina, né, e também em outras disciplinas, sobre como, né, você faria a análise de um programa eleitoral, né, no sentido de você, independente do candidato a vereador, do candidato a prefeito, né, como você trabalharia, né, se, por exemplo, um candidato fizesse uma consultoria, né, para saber sobre programas de governo, o que ele deveria colocar no programa de governo dele em questão do poder executivo ou do poder legislativo, né? Muitos candidatos, eles contratam técnicos ambientais, biólogos e outros profissionais, né, também para trabalhar as questões ambientais. Então, nesse sentido, o trabalho de vocês vai ser fazer a análise de um programa de governo, e aí a gente vai pegar, né, programas de governo do Poder Executivo, que se trata a prefeitura, né? Então, vocês vão analisar programas de candidatos a prefeito. Não vamos pegar programas de candidatos a vereador, porque tem muito vereador, então, muito candidato, então não dá aí muito para fazer nesse sentido. Mas, vendo, né, o que faz um prefeito, e principalmente diferenciando o trabalho de um prefeito e o trabalho de um vereador, né, nós podemos aí direcionar também as questões dos vereadores, né? Então, você observando o que é importante legislar, você vai ter aí, né, como esses vereadores, eles podem ser orientados. Só que o trabalho do vereador, ele vem muito na aplicação da lei, que vem, às vezes, do poder estadual ou do poder federal, né, para aplicar a lei a nível municipal. Então, nesse sentido, né, o prefeito, né, ele tem mais efetividade na execução desses trabalhos. Então, nesse caso, né, vamos dar uma lida aqui, então, políticas ambientais metropolitanas. Como todos sabemos, haverá eleições neste ano e a pandemia tem demonstrado que é uma ineficiência nos serviços públicos em nosso país, assim como em nosso estilo de vida. Né? A pandemia mostrou que nossa sociedade, ela não sabe lidar, né, com esses casos, né? Por mais que nós já tivéssemos pandemias anteriores, né, nós temos uma sociedade que não é preparada para isso, né? Então, nesse contexto, e pensando enquanto técnicos ambientais, a tarefa dessa semana será pensar quais são os candidatos de metropolitana, né? Então, nesse caso, quem morar na região metropolitana pode pegar os candidatos da cidade em que reside, tá? O pessoal de Curitiba, eu já coloquei um link embaixo mostrando quais são os 13 candidatos que existem em Curitiba. Mas, se você mora em Colombo, São José dos Pinhais, né, você pode verificar quais são os candidatos da sua região e fazer a análise da sua região. Nesta postagem está linkado um artigo jornalístico sobre os candidatos à prefeitura de Curitiba. Entretanto, como sabemos, né, que alguns alunos residem na região metropolitana, então é isso que eu falei aí. Então, para tanto, você deve ler os 3 links e debater com as pessoas da sua casa as seguintes questões sobre as eleições do município que vocês residem. Então, não é para... vocês só vão debater nesse primeiro momento. Então, essas 3 perguntas, né,
vocês têm que conversar a respeito, né, e vocês têm que colher as informações das pessoas que residem na sua casa, ou você pode, né, lançar as perguntas num grupo de WhatsApp, algum lugar aí que você possa colher informações, né? Então, a primeira coisa, quais são os principais problemas ambientais que podem ser realizados pelo prefeito da cidade, né, e não pelo vereador, né? E para isso, tem um link das funções de um vereador aqui embaixo. Então, vocês têm que diferenciar o que é um prefeito e o que é um vereador. Muitas vezes as pessoas acham que o vereador faz coisa de prefeito, né? Asfaltar rua, colocar luz no bairro, colocar esgoto, não é trabalho de vereador, tá? O vereador é um legislador, né? Ele vai criar regras, né? Então, quem vai executar é o prefeito, né? Então, não é assim, um vereador vai lá na sua região, no seu bairro, e diz, eu vou fazer, vou asfaltar aqui, vou asfaltar ali, não é ele que vai fazer, é o prefeito, né? Não adianta ele prometer que vai fazer se o prefeito não concordar, né? Então, o que um vereador, nesse caso, faria para asfaltar a sua rua? Ele iria conversar com o prefeito, e o prefeito iria fazer um projeto, né, que asfaltaria a rua. E aí esse projeto tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, ou seja, não é o vereador, aí são todos os vereadores que vão votar, e todos os vereadores votaram, foram eleitos prometendo asfaltar a rua. Então, teoricamente, né, se todos os vereadores forem atendidos, significa que a cidade inteira vai ser asfaltada, né? E vocês veem que não é bem isso que acontece. Então, o vereador, quando ele promete asfaltar a rua, quando ele promete melhorar a saúde, quando ele promete algumas coisas, não é ele que faz, é o prefeito, né? Então, neste caso, vocês vão ler esses dois textos, tá? De prefeito e vereador, e vão observar o que o prefeito faz, né? Então, vamos abrir aqui, tá? Então, basicamente, né? Só esperar sair essa tela aí. Bom, então, o prefeito ele possui múltiplas funções. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o prefeito é o chefe do poder executivo da esfera municipal. Então, ele é responsável por administrar os interesses da cidade, em conjunto com a Câmara Municipal, né, que é composta pelos vereadores, né? Então, neste caso, o prefeito ele lança os projetos que são votados pela Câmara de Vereadores, tá? Então, aqui tem algumas funções, né? Por exemplo, administrar impostos recolhidos, bem como orçamentos recebidos das esferas estadual e federal para aplicá-los em melhorias na cidade, né? Então, ele gasta o dinheiro, né? Tomar medidas para melhor zelar pela limpeza da cidade, então ele é responsável pela limpeza pública, né? Além de atender às demandas da área de educação, saúde, transporte, cultura. Então, ele basicamente faz os investimentos, ele que constrói, né? Atuar nas áreas burocráticas, administrativas e executivas, reivindicar junto às esferas públicas e privadas recebimento de benefícios e apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, né? Ele também pode promulgar, sancionar ou vetar leis que já tenham passado por votação entre os vereadores. Então, os vereadores, às vezes, apresentam leis que, né, no final, quem tem que assinar se essa lei vale ou não vale é o prefeito, né? Então, como aconteceu recentemente, né, a Câmara de Vereadores tinha votado numa cidade no interior de Santa Catarina que era proibido cachorro latir, né? E aí o prefeito foi lá e vetou, né? Tinha outra cidade que proibia alimentar cães de rua, né? Animais de rua. As pessoas seriam multadas, né? Seria um crime, né? Alimentar animais de rua. E aí o prefeito foi lá e vetou, né? Então o prefeito ele tem esse poder,
né, de vetar, né, do que vai ser executado ou do que não vai ser executado. Então, neste caso, né, é importante dar uma lida aí, tá? Continuando, né, outra pergunta, né, os candidatos da cidade possuem propostas ou projetos e não promessas para as questões socioambientais da sua cidade? Então, a diferença de uma proposta ou projeto, né, para promessas, a promessa é aquela coisa, eu vou melhorar a educação. O que é um projeto, a proposta? É como. Como ele vai melhorar a educação? Como ele vai melhorar a saúde? E aí, como a gente está aqui na área ambiental, né, então, quais são os projetos socioambientais, né, que este candidato está propondo, né? Se ele tem propostas, né? Ah, vou construir um parque, vou delimitar uma lei, vou lutar para que tal área seja considerada um parque, né, uma área de preservação, eu tenho um projeto de recolhimento de animais de rua, projetos socioambientais em geral, né? E você vai ler o documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está aqui, né? Então, basicamente, esse documento é um documento do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, todas as profissões, né, regulamentadas, eles têm conselhos. Esses conselhos, né, dão o direito das pessoas exercerem a profissão. Então, biólogo tem um conselho. Então, você ganha uma carteirinha de biólogo, por exemplo. Técnico ambiental tem um conselho, você ganha uma carteirinha de técnico ambiental, né? O seu RG, por exemplo, existe RG, né? Então, você pode usar o teu RG de cidadão comum, né? Ou você pode também solicitar um RG que, daí esse RG é de técnico ambiental mesmo, né? Então, nesse texto, é um manifesto dos arquitetos e urbanistas do Brasil, e aqui, basicamente, você lendo, você tem uma ideia, né, tomando como base este texto, né, como que você pode também discutir, debater, né, as questões importantes para as cidades, tá? E, nesse caso, né, vocês vão destacar, né, tudo isso, vão anotar e vão produzir, roteirizar um vídeo de até 10 minutos expondo seus resultados, né? Então, não precisa estar as perguntas separadas, elas podem estar misturadas ao contexto geral do vídeo. Então, neste caso, o que é importante aqui é que vocês, né, observem, façam esse videozinho, tá? E coloquem ele no YouTube, tá? E marcar como não listado para acesso restrito a quem tiver o link, tá? Então, a atividade, ela já está postada no Classroom. Então, neste caso, vocês podem já, né, fazer esse vídeo. A atividade, ela está definida para dia 7 de outubro, tá? Ok? Vale 3 pontos. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, já falem aí. Tirem as dúvidas agora. A próxima aula é só, né, quinta-feira que vem. A Joana, professor, tem um conhecido meu que se candidatou para vereador, mas não sabe ler e nem escrever. Ele pode ser vereador? Os cargos políticos no Brasil, eles não exigem ser alfabetizados, né?
Então, é porque no Brasil não é a questão intelectual que faz, que é o princípio para uma pessoa se candidatar, né? É a intenção, né? Agora, se é um conhecido seu e você acha que vale a pena, né, você pode até ajudá-lo, né, a criar os projetos, ver o que é importante, né, mas basicamente é isso. Ninguém tem dúvidas? Então, já que ninguém tem dúvidas, vou colocar aqui a chamada. Então, daí vocês colocam o número de vocês e podem sair até semana que vem.